observar a tua palavra. Davi pediu para viver, para fazer a vontade de Deus. Então nosso propósito de vida é para nós agradar a Deus. Se nós estamos vivos, é para nós agradar o Senhor. Irmão, todos os dias quando eu abro meus olhos, eu agradeço a Deus, louvo a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá, não só a mim, mas você também, amém? Fôlego de vida, saúde, as nossas vidas, mesmo que tenha dores, mas está andando, tem que dar glória a Deus, amém? Tem que dizer aleluia mesmo, glorificar a Deus pelas bênçãos que são derramadas em nossas vidas. Irmãos, estamos no culto do ensino, culto da palavra, e eu quero que os irmãos leiam comigo já o texto da ministração. Eu quero pregar no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Os irmãos da transmissão, Deus abençoe, glória a Deus. Se você for de Boa Vista, você está convidado para estar presencial conosco. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, o versículo 8 e o versículo de número 9. Glória a Deus. Quero abraçar ali a nossa irmã que está visitando. Deus abençoe, tá bom? Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém, irmãos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Levante assim as mãos, oramos. Santo Deus e eterno Pai, fala conosco, Senhor. Ó Deus, fala aos corações da tua igreja. Fala, meu Deus, fala comigo, fala com meu irmão, fala conosco, em nome de Jesus. Tome o vosso assento, deixe o Senhor falar com você. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, a palavra que eu quero trazer ao coração da igreja tem a sua base aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 9, aonde esta palavra tem a ver com a pregação de João Batista. João Batista estava pregando o Evangelho, e ele, olhando para aqueles que lhe seguiam, lhe cercava, ele vai pregar sobre o arrependimento, dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E nós sabemos que esse produzir frutos dignos de arrependimento é necessário na vida do homem, na vida da mulher, na vida de todo o homem que quer uma nova chance diante de Deus. Nós sabemos que o homem precisa produzir frutos dignos de arrependimento. E quando nós falamos, irmão, de arrependimento, o que é o arrependimento? O arrependimento é um pesar ou uma lamentação pelo mal cometido. Pode ser uma compulsão, uma contrição, uma negação ou uma desistência de algo que foi feito, ou de algo que foi pensado em tempos passados. E nós temos a base aqui, irmãos, em 2 Coríntios 7:9, onde o apóstolo Paulo está falando sobre a fornicação. Está falando que o solteiro que não consegue se conter, ele deve casar. Então você vai perceber aqui, irmãos, que há uma diferença muito grande entre o remorso e o arrependimento. O remorso é uma tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. O remorso, a pessoa até sente uma tristeza, até chora, mas depois ele volta para a prática daquele erro. Ele volta para a prática
daquele pecado que ele estava praticando. Mas o arrependimento, irmão, significa mudar de direção. Quando o homem ele se arrepende, ele muda os seus caminhos, ele muda a sua vida. Se ele andava errado, ele não vai andar mais. Ele praticava coisas errôneas, ele não vai praticar mais. Então, arrependimento é mudar de direção, é mudar de pensamento. Se o pensamento era só fazer coisas que não agradavam a Deus, agora não vai ser mais. Vai ser pensamentos que agradam ao Senhor. E nós temos a base disso aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Marque esses versículos aí na sua Bíblia. Agora, quais são, irmãos, o resultado do arrependimento? O primeiro resultado é reconhecer o pecado. E nós temos aqui um exemplo de Davi. Davi, ele comete um pecado muito grande, que ele primeiro manda matar o seu soldado e deita com a mulher do seu guerreiro. E a Bíblia diz que Davi vai ser confrontado por Natã, e ele vai reconhecer que ele era um pecador. E no Salmo 32, versículo 5, Davi está reconhecendo o seu pecado, dizendo: confessei-te o meu pecado, e jamais encobri a minha iniquidade. Irmãos, Davi está confessando a Deus o seu delito, porque ele foi um adúltero, ele errou, ele pecou. E foi um homem também que cometeu um crime, porque mandou matar o seu soldado. Então, o resultado do arrependimento é mudar de vida. Diga comigo, mudar de vida. Romanos capítulo 2, versículo 6 ao 8, fala dessa mudança. Uma vez que o homem se arrepende, ele muda de vida, irmão. Se a vida dele era para agradar o mundo, agora vai ser para agradar a Deus. Se era para satisfazer o desejo da carne, vai agora ser para fazer a vontade do Senhor. Também o resultado do arrependimento é atitude em relação ao pecado muda. A mente da pessoa era simplesmente satisfazer o seu ego, a sua vontade, o desejo da sua carne. Agora a atitude em relação ao pecado, ela muda. Tiago capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, irmão. Tiago fala dessa mudança. Tiago fala que o homem que era pecador agora vai se humilhar para Deus, vai reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua conduta errada e vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Irmãos, a pessoa, uma vez que ela se arrepende, ela está pronta para aceitar a correção de Deus. Porque o homem, uma vez no pecado, o homem não quer saber da correção de Deus. Deus, ele pode até corrigir. E quando se trata da correção de Deus, o homem que vive no pecado, ele acha que Deus está sendo injusto com ele, que Deus é mau com ele, que Deus está sendo justiceiro com ele. Mas uma vez que o homem se arrepende, o homem passa a aceitar a correção de Deus. Porque Deus, ele corrige o filho a qual ele ama, irmão. Deus, ele corrige todos nós. Nós que somos filhos de Deus, todos estamos debaixo da correção de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Leia comigo aí, irmãos. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, uma vez que eu digo que eu não sou pecador, a primeira coisa é que eu já estou pecando, porque eu estou enganando a mim mesmo. E enganar é pecado, irmãos. E quando nós afirmamos que nós não temos pecado, nós se tornamos mentirosos, porque a verdade não está em nós. Então, o homem que se arrepende, ele está pronto para aceitar a correção de Deus. Agora, por que o homem precisa se arrepender? Olhe para mim.
Por que nós precisamos se arrepender? Porque o homem é mau, irmãos. O homem é mau por natureza. Mateus 7:11, Jesus vai dizer: ó, vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas a vossos filhos. A natureza humana, ela é mau, ela é perversa. Você quer uma prova? Você não ensina a criança a malinar, mas ela malina. Sabe por quê? Por causa da natureza má que existe nela. Nenhum pai ensina o filho a chutar o outro coleguinha, mas ele chuta. Por quê? Porque ele é mau. A natureza é mau, a natureza é perversa. O homem precisa se arrepender, porque o arrependimento, irmão, ele é individual. Diga comigo, individual. Eu não posso me arrepender pela minha esposa. Ela não pode se arrepender por mim, porque o arrependimento é individual. Abra aí a tua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 38, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Olha o que diz a palavra, ó. Capítulo 2, 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento, ele é individual. É você que tem que se arrepender. Eu tenho que me arrepender. O arrependimento, irmão, vem antes da convenção. Olha que a palavra diz: arrependei-vos e depois convertei-vos. Porque primeiro o homem se arrepende, depois o homem se converte. Então não tem como o homem se converter para depois se arrepender. O ensino da palavra é: arrependei-vos e depois convertei-vos. Vamos ver isso aqui, irmãos? Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença de Deus. Então, para o homem ter o refrigério, olhe para a minha igreja, o homem precisa fazer o que primeiro? Arrepender. Diga arrepender. Depois se converter, para que os pecados sejam apagados, para que venha sobre esta pessoa um tempo de refrigério. Então não tem como o homem querer refrigério sem se arrepender. Não tem como o homem, irmão, ter refrigério, bênção de Deus no pecado, porque o pecado atrapalha Deus abençoar este ser humano. O arrependimento, irmão, é o único meio dos pecados serem apagados. Irmãos, eu posso fazer reza para quem eu quiser, o meu pecado não é apagado. Eu posso fazer todo tipo de ritual que eu quiser, os meus pecados não são apagados. O meu pecado só será apagado se eu me arrepender. É o que diz aqui Atos 3,19: arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Deus, Ele quer, irmão, nos perdoar, quer apagar os nossos pecados e não quer lembrar mais deles, e lança no mar do esquecimento. Quem está comigo, levante a mão. Agora, qual é a importância do arrependimento? Olhe para mim, igreja. Eu quero que a igreja preste muita atenção. A importância do arrependimento. Lucas capítulo 13, versículo 1. Abra aí a tua Bíblia. Nós temos aqui, irmãos, o exemplo dos 18 galileus que morreram quando Herodes começou a edificar a torre. A Bíblia diz, irmão, que aquela torre cai sobre 18 galileus, e o povo pega aquele fato, aquela tragédia, e começa a questionar com Jesus se aqueles homens que morreram tinham mais pecados, se eles eram culpados por ter morrido debaixo daquela torre. E aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, ó, Jesus vai dizer: se vocês também não se arrepender, de todos igualmente vocês morrerão. Jesus vai aproveitar aquela notícia, aquela tragédia
que todo mundo sabia, para dar uma palavra de alerta. Olha, assim como aqueles galileus morreram, se vocês também não se arrependerem, vocês também de modo, vocês morrerão, vocês perecerão. Então, irmão, o homem precisa se arrepender, porque se nós não se arrepender, nós vamos morrer no pecado. E a gente sabe que quem morre no pecado, existe uma realidade depois dessa aqui, irmão. Nós sabemos. E se nós não se arrepender, nós morreremos. E nós sabemos a realidade. Quem está comigo, levante a mão. Irmão, Deus, Ele exigiu arrependimento. Deus exigiu arrependimento daqueles que caíram. Deus exigiu arrependimento dos que seguiam a doutrina de Balaão. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 ao 21, Jesus olha para uma igreja e vai ver que lá havia pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Que doutrina era essa? Que ensinava a armar cilada, irmão. Era o grupinho que era armado para destruir o outro, se levantava contra o semelhante. E Jesus vai reprovar aquela doutrina ali, irmão. Aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, que armava cilada contra o seu semelhante. Deus exigiu arrependimento da casa do sacerdote ali. Irmão, 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Deus exigiu arrependimento. A prova que Deus mandou um profeta lá para avisar Eli e os seus filhos. Eles morreram porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Quem está comigo, levante a mão. Deus exigiu arrependimento, irmão, da casa do rei Davi. A prova que levantou Natã para alertar Davi do seu pecado, irmão, dizendo que a espada não apartaria da sua casa. Deus avisou. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. Deus exigiu, irmão, arrependimento da casa do rei Ezequias, dizendo para ele: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás mais, homem. Irmãos, Isaías capítulo 38, versículo 1. Deus exigiu arrependimento da profetisa Jezabel. Essa mulher, irmão, que tinha lá na igreja de Tiatira, essa mulher que a si mesma ela dizia que era profetisa, ela profetizava, ela enganava os servos de Deus, ela adulterava. E Deus olhou para a igreja e disse assim, ó, e daqueles relacionamentos nasceu filho. E Jesus disse, ó, eu vou colocar doente, vão adoecer quem deitou com essa mulher, morrerão. Deus trouxe julgamento, irmão. Quem está comigo, levante a tua mão. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, irmão. Deus exigiu arrependimento de Jonas, fazendo o mesmo orar. Por que Deus fez que o peixe engolisse a Jonas? Para que Deus conseguisse de Jonas arrependimento. Se Deus não quisesse que Jonas se arrependesse, Deus tinha deixado os Jonas ir para Tarse e ter ficado lá. Mas Deus não deixou ele ir para Tarse, né? Deus fez com que a tempestade viesse e os marinheiros jogassem ele dentro do mar, e Deus preparou o peixe e tragou a Jonas, para Jonas orar, irmão. Está entrando o peixe, irmão, está entrando o peixe. Jonas vai dizer, da entranha, e ele vai comparar ali, irmão, aquele cenário com o inferno. Vai dizer, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviu a minha voz. Irmãos, Jonas capítulo 2, versículo 1. Porque Deus exige arrependimento. Olhe para mim agora. Por que Deus exige arrependimento? Por quê? Irmão, Deus exige arrependimento porque Deus não tolera rebelde. Quando eu falo de rebelde, irmão, não estou me referindo a pessoas dentro de igreja, não. Eu estou falando daqueles que vivem rebeldia para com Deus, não querem ouvir a voz de Deus, não querem atentar para o que Deus quer, não querem fazer a vontade de Deus, querem fazer a sua própria vontade.
Olha o que diz Provérbio 26:3, irmãos. A Bíblia vai dizer, lá no finalzinho, que a vara é para a costa do tolo. Em outras versões, a vara é para a costa do rebelde. E essa vara aqui simboliza o que, irmão? Juízo, julgamento. Então, tem pessoa que ele não quer julgamento na vida, mas a Bíblia diz que a vara é para a costa de quem? Uma vez que eu sou rebelde, a vara vai me acompanhar, o juízo vai me acompanhar, a sentença vai me acompanhar. Então, se eu não quero que a vara me assole, eu não tenho que ser rebelde. Quem está comigo, levante a mão. Porque a vara é para a costa do tolo. Irmão, Levítico 10, primeiro. Por que Deus quer arrependimento? Porque Deus não tolera rebelde, irmão. Eu vou repetir aqui, ó. Deus não tolerou, Nadab e Abiú morreram queimados. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles dois rapazes eram sacerdotes. Eles levaram fogo estranho no altar. Agora eu vou explicar para você entender o que é fogo estranho aqui. Fogo estranho é que eles eram responsáveis em levar o incensário diante da arca de Deus. Só que o sacerdote, ele só poderia entrar quando Deus o chamasse e autorizasse. E eles pegam o incensário e eles entram sem Deus ordenar. Eles querem fazer o sacrifício sem Deus exigir. Então, como eles vêm sem Deus chamar eles, Deus pega e fulmina eles. Deus joga fogo nele e eles morrem queimados, irmão, diante do Senhor. Deus não tolerou Coré, Datã e Abirão, Números 16:32, que se levantaram contra o ministério de Moisés. Levante a tua mão, diga misericórdia. A rebelião, meu irmão, olhe para mim. Irmãos, eu sou um pastor que eu tenho muito temor contra isso. Deus, ele não tolera rebelião. E Deus falou para Samuel dizer para Saul que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, irmão. É o mesmo pecado. Quem usa de rebeldia, de rebelião, está cometendo pecado de feitiçaria. Quem está comigo, levante a mão. Ele é um feiticeiro. Ele é um feiticeiro. Irmão, Deus não tolerou Ananias e Safira, que mentiram ao Senhor. Atos capítulo 5, versículo ao 5. Eles mentiram, irmão. Ananias e Safira a mulher combinou com o marido com a esposa, para mentir para o anjo de Deus. E eles morreram diante de Pedro, irmão. Morreram diante de Pedro. Então isso aqui é muito sério. Deus não tolerou Lúcifer na sua rebelião. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9. Quando Lúcifer vai se rebelar, irmão, Deus transforma ele em dragão, na serpente, e joga para onde? No inferno? Não. A Bíblia diz que lançou na terra, irmão. Ainda diz assim: ai daqueles que habitam na terra, porque Satanás desceu até vós com grande fúria. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmão, Deus não tolerou Jezabel na sua manipulação a Acabe. 2 Reis capítulo 9, versículo 10. Deus não tolerou os anjos caídos, irmão. Lançou eles aonde? No inferno. Olha o texto, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Se Deus não poupou os anjos que se rebelaram, lançou no inferno. Então isso é sinal que Deus não tolera rebelde. Quem está comigo, levante a mão. Irmão, Deus não tolerou a desobediência do rei Saul. A prova que Deus olha para Samuel e diz: Samuel, até quando tu vai ter pena de Saul? Era Deus dizendo para Samuel: Samuel, esse homem só está governando aí, não é por causa de mim não, é por causa de tu, porque tu és o juiz da terra. Eu já decretei aqui em cima que eu não quero mais ele, já rejeitei. Agora tu que é juiz aí embaixo, é a minha voz na terra, tira esse homem. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, Deus não tolerou a desobediência de Saul e levantou um homem
que fosse melhor do que ele. Quem era? Davi, irmão. Deus não tolerou a profetisa Jezabel, que adulterava. Diga comigo, adulterava. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, irmão. Irmãos, tem lugares por aí que esse ensino está se multiplicando a cada dia, irmãos. E a maioria não é meio de membro, não. A maioria é no meio de pastores. Pastores deixando as suas esposas, irmão. Quem está comigo, levante a mão. Deixando as suas companheiras, adquirindo novos casamentos. Quem está comigo, levante a mão. Isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui não é implicância com ninguém, irmão. Eu estou ensinando a palavra. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, se Deus não tolerou este povo que andou em desobediência, irmãos, então nós precisamos ter cuidado com isso, irmão, para que nós não tenhamos uma vida de desobediência. Quem está comigo, levante a mão. E como me arrependo? Como é que eu faço para me arrepender, pastor? Abandonando a velha natureza. Eu tenho que abandonar a velha natureza. Efésios 4, 22. Abre a tua Bíblia. Efésios capítulo 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito da vossa mente, irmão. A nossa mente tem que ser renovada em Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos despojar do velho homem. Diga, despojar do velho homem. É abrir mão do velho homem. Olha para mim. Se o velho homem brigava, o novo homem não briga mais. Se o velho homem resolvia as coisas no tapa, o novo não faz isso. Amém? Que nós somos agora um novo homem em Cristo Jesus. Irmãos, o arrependimento é uma obra realizada por Deus, que emprega o seu espírito, a sua palavra, o seu povo, na medida em que são utilizados em resposta ao pecado. Olhe para mim agora. Não temos poder, irmão, de mudar o coração. Só Deus. Sabe por quê? Só Deus, Ele mexe com a nossa natureza. Se eu mexer com a natureza da minha esposa, ela se zanga, não é? Se ela mexer com a minha natureza, eu me zango. Se o pastor mexer com a sua natureza, vocês, mas se o Espírito Santo mexer com a nossa natureza, nós aceitamos. Quem está comigo, levante a mão. Porque Ele é capaz de mudar a nossa natureza. Olhe para mim agora. O arrependimento é um meio divinamente designado para obter o perdão dos pecados e desfrutar da comunhão com Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Nós precisamos se arrepender. Agora olhe para mim agora, por gentileza. Irmão, Deus pediu arrependimento para as 6 igrejas da Ásia. Pastor, mas lá são 7 igrejas. Mas Deus só vai pedir arrependimento para 6. Para uma igreja só, Deus não vai pedir arrependimento. São 7 igrejas, mas para 6 igrejas Ele pede arrependimento. Vamos ver. Deus pediu arrependimento da igreja de Éfeso. Por quê? Porque a mesma tinha deixado o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela tinha deixado o primeiro amor. E Deus olha para a igreja e diz assim: olha, lembra de onde caíste, volta, te arrepende, volta à prática das primeiras obras. Abra aí a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Deus pede da igreja de Éfeso que ela volte ao primeiro amor, irmão, a prática das primeiras obras. Olhe para mim, irmão, lembra do começo da tua fé? Você orava? Orava. Então volta às práticas. Você obedecia, você congregava, você era obediente.
Então volta às práticas das primeiras obras. Irmão, Deus pediu arrependimento da igreja de Pérgamos. O que foi que Deus pediu para a igreja de Pérgamos? Porque lá tinha, no meio daquela igreja, olhe para mim, havia pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. E além deles seguir aquela doutrina, eles ensinavam aquela doutrina. Olha a gravidade, irmão. Além deles praticar a doutrina de Balaão, eles ainda ensinavam, eles passavam o ensino daquela doutrina para frente. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, versículo 15 ao 16. Vai marcando na tua Bíblia, irmão. Deus pediu arrependimento da igreja de Tiatira. O que tinha na igreja de Tiatira? Olhe para mim, igreja. Aquela igreja tolerava a mulher Jezabel. Ela tolerava aquela mulher. Ela tolerava. A mulher fazia baderna naquele lugar. E a igreja tolerava. Quando fala da igreja tolerava, é que o líder daquela igreja não se posicionava quanto àquilo. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Deus, ele pediu, irmão, arrependimento da igreja de Sardes. O que acontecia na igreja de Sardes? Era uma igreja que tinha um nome de que estava viva, mas era uma igreja morta. Diga, ela tinha um nome. Ela só tinha um nome, irmão. O que era isso? Era uma igreja que você olhava para ela e você via o nome de igreja viva, mas era uma igreja morta, era uma igreja de aparência. Quantas vezes, irmão, nós estamos vivendo de aparência? Alguém olha para nós, a gente está mostrando que está vivo, mas quantas vezes nós estamos mortos? Isso aqui é grave demais, irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Irmão, agora Deus, ele não pediu arrependimento da igreja de Filadélfia. Foi a única igreja que Deus não vai pedir para ela se arrepender. Apenas o exortou. E qual foi a exortação que Jesus fez para a igreja de Filadélfia? Jesus olhou para a igreja e disse: olha, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus apenas exortou a igreja de Filadélfia dizendo: olha, guarda o que tu tem, igreja, para que ninguém tome a tua coroa. O que a igreja tem, pastor? A igreja tem o nome escrito no livro da vida. Levante a tua mão. A igreja tem veste. O que a palavra de Apocalipse? Guardai as vossas vestes, para que não ande nu e não se veja a vossa vergonha. Quem está comigo, levante a tua mão. Levante a mão e receba isso aqui. Diga: guarda o que tu tem, irmãos. Jesus, ele vai voltar. Tem hora que eu sento ali, eu fico pensando na volta de Jesus, que ele vai voltar, irmãos. É uma realidade, Jesus vai voltar, e ele não demora, e nós precisamos estar preparados. Irmão, Deus, ele pediu arrependimento. Ele pediu arrependimento da igreja de Laodiceia. Diga, Laodiceia. O que tinha nesta igreja? Era uma igreja que oscilava na temperatura. Olhe para mim. Jesus olha para aquela igreja e diz assim: olha, igreja, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são nem quente e nem frio, vocês é morno. Irmão, você já tentou provar uma água morna? Não entra. Você vomita, é ou não é? Uma vez eu amonei uma água e tentei beber, irmão. Dá um negócio aqui no estômago, dá uma ânsia de vômito, porque não dá para beber água morna. Jesus está dizendo para a igreja: ó, igreja, se você fosse pelo menos quente ou fria, daria para tolerar, mas vocês são mornos. E a igreja, ela não pode
se alterar na temperatura. Levante a tua mão. Tem crente, irmão, que ele altera na temperatura. Tem hora que ele está quente, tem hora que ele está frio, tem hora que ele está morno, tem hora que ele está desviado, tem hora que ele está longe da igreja. Hoje ele é crente, amanhã ele é macumbeiro. Diga misericórdia, que ele é morno, irmão. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Ou nós somos quentes, irmão, não dá para oscilar na temperatura. Deus chamou nós para ser avivado e cheio do seu Espírito Santo. Levante a mão. Se a Bíblia diz que é para nós ser cheio, então seja cheio do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Irmãos, uma observação aqui, ó. Somos a igreja e nós precisamos se arrepender. Do que, pastor? Acompanha comigo o raciocínio. Precisamos se arrepender do que? Da mentira. Diga mentira. Diga bem forte, mentira. Irmão, mentira ainda é pecado. Tem gente que dá desculpa, irmão, mentindo e achando que a desculpa é mentira. Quem está comigo, levante a mão. Precisamos se arrepender. Diga do pecado, do engano, da fornicação. Fornicação, irmão, é o sexo sem ter o casamento. O sexo é feito para ser desfrutado aonde? Dentro do casamento. Não, eu quero desfrutar, então o que eu faço? Casa e vai viver a vida. Diga glória a Deus. Precisamos, irmão, nos arrepender. Diga do adultério. Diga adultério. E o adultério muitas vezes está no coração, não é? Olha que Jesus disse: quem que olhar para uma mulher com intenção mal já adulterou no coração. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Diga glória a Deus. E eu quero ensinar, eu já ensinei aqui, irmãos, o primeiro olhar não é pecado, porque o primeiro olhar é sem intenção, mas o segundo olhar é com intenção. Eu estou andando na rua aqui, aí de repente vem uma tentação, mas eu não vou. Se eu colocar o olho de novo, aí já tem intenção. Quem está comigo, levante a mão. Então, irmãos, que não vai dar cego para ele, não vai tacar a cara aí no pote. Diga misericórdia. Nós temos, irmãos, que se arrepender. Diga da falsidade. Irmão, a falsidade é uma coisa muito séria dentro da igreja. Nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Deus sabe quando nós estamos sendo verdadeiro e quando nós estamos sendo falso. Deus, Ele quer que nós se arrependa da pornografia, do pecado, da imoralidade, que muitas das vezes cerca a nossa vida. Quem está comigo, levante a tua mão. Precisamos, irmãos. A palavra de conclusão está na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olhe para mim. O que eu tenho que fazer? Confessar o nosso pecado para quem? Para a irmã mais fofoqueira da igreja, para ela sair espalhando no bairro? Confessar, irmão, para o Senhor. E Ele é fiel, diga comigo, fiel e justo para nos perdoar. Você pecou, errou, falhou, se arrependa, confessa ao Senhor. E Ele é fiel para nos purificar de toda injustiça. Se nós erramos, mas nós, acima do erro, existe o perdão de Deus. Levanta a tua mão. Acima do erro, existe o perdão de Deus. O que temos hoje, irmão, para confessarmos ao Senhor? O que é que nós temos hoje para confessar? Se nós tivermos alguma coisa hoje para confessar a Deus, vamos confessar. E se limpar com Deus, se consertar com Deus. Porque a trombeta pode tocar daqui a pouco, é ou não é? Pode tocar enquanto nós estivermos dormindo no nosso leito. E para que a gente não possa ficar nesta terra, que a gente possa ir ao encontro do Senhor nosso Deus. Quem tem lutado pela salvação, faz assim com a mão.
Essa é a nossa maior conquista, irmãos. Nós sermos arrebatados para nós morar com o nosso Senhor. Fique em pé agora em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Você vai fazer comigo esta oração. Todos nós, irmão, precisamos. Eu também preciso. Você está vendo eu aqui, ó, mas eu também tenho as minhas falhas. E nós precisamos cada dia nos consertar com Deus, se aproximar de Deus. Davi faz uma oração linda e diz assim: Deus, olha para dentro de mim, vê se há algum caminho mau. Ele está pedindo para o próprio Deus examinar ele. Olha para mim, olha aqui para dentro e vê se há algum caminho mau. E se tiver alguma coisa mal, tira, afasta. E Deus vai olhar para dentro de nós, irmãos, e vai ver se existe algo mal, e vai nos limpar, e vai nos purificar, para que nós possamos nos arrepender. Nos arrepender. Irmãos, eu tinha uma postura, está sendo gravado, mas vai gerar testemunho. No começo da minha fé, as minhas palavras eram muito duras, muito duras. E eu cheguei a magoar pessoas já pregando. E eu, com aquela postura muito forte e sanguínea, esse temperamento forte que eu puxei do meu avô, do meu pai, e eu comecei a buscar a Deus, para Deus mudar essa situação. Uma natureza forte, só que era muito mais, você não percebe ainda, mas era muito mais. E um dia eu cheguei lá com a minha avó, pai de pai, disse: vó, por que eu sou assim? Os demais primos não são assim. Ela disse: você puxou para o seu avô. Seu avô até hoje é assim meio bravão. E eu digo: mas eu não quero ser assim, vó, porque eu magoo as pessoas, não consigo nem ter amizade, porque eu sou turrão. E eu comecei a buscar, comecei a clamar a Deus, comecei a me derramar diante do Senhor, para Deus mudar a minha natureza, mudar a minha vida, aquela grosseria que existia. Quem está comigo, levante a mão. E eu me derramei. Eu chegar na igreja, eu jovem, eu chorava, me derramava, e o poço ficava no chão, de lágrima, e eu me derramava mesmo. Um dia Deus me deu uma visão em sonho, que eu tocava na ponta da língua aqui, ó, e eu puxava um ferro, aquele ferro bem fininho, e ele vinha até aqui, ó. E na visão Deus me mostrava um alicate amarelo grande novo, e eu pegava o alicate e eu cortava aquele ferro, tum, e nunca mais eu fui grosseiro, irmão, desde aquela revelação. Deus mudou as minhas palavras. Quem está comigo, levante a tua mão. Aquelas grosserias foram todas embora, para a honra e a glória do Senhor. Diga comigo: Deus, Ele muda, irmão. Deus, Ele transforma. Deus, Ele mexe conosco. Santo Deus e eterno Pai, Pai Santo, eu faço essa oração juntamente com a tua noiva. Eu faço essa oração, Pai, juntamente com o teu povo aqui agora. Ó Deus, eu quero orar neste momento, Pai, porque nós somos falhos, Senhor. Ó Deus, eu sou falho, eu preciso da misericórdia do Senhor sobre a minha vida, Pai. Ó Deus, quantas vezes nós falhamos, nós erramos, nós cometemos, ó Pai, coisas que muitas das vezes não agradam ao Senhor, por causa da nossa natureza, por causa do nosso comportamento, da nossa maneira de pensar, mas que o Senhor venha nesta noite, Pai, nos perdoar, Senhor. Nós agora, Pai, se arrependemos dos nossos pecados, Pai, nas nossas falhas. Quantas vezes temos vivido uma vida de mentira, de engano. Ó Deus, quantas vezes, Pai, estamos pisando nossos pés fora da Tua vontade. Ó Deus, quantas vezes, Pai, nós erramos no nosso casamento, erramos com nossos filhos, erramos com as nossas esposas, erramos, meu Pai, erramos, meu Deus, mas que o Senhor venha nesta noite, Pai, nos perdoar, Senhor.
Olha para dentro da minha vida, olha para dentro de nós, ó Pai. Olha, meu Deus, para dentro de cada um de nós, que nós possa gerar fruto digno de arrependimento, Pai. Ó Deus, nos muda, nos transforma, Senhor. Ó Deus, não deixa nós andar da nossa maneira, Pai. Não deixa nós fazer do nosso jeito, Senhor, porque da nossa maneira não vai dar certo. Da nossa maneira não é a maneira que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Muda nossas vidas, Senhor. Dá uma nova chance, dá uma nova oportunidade para nós. E o Senhor, Pai, venha nos cobrir com o teu manto santo, Pai. Fortalece as nossas vidas. Ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Os irmãos da live, Deus abençoe você também. Que Deus abençoe você. Dê uma salva de palmas, igreja bem forte, que exalta e glorifica.